Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus! Seu Joselito, ele descobriu o poder de Deus, amém? Não tem como nos emocionar com coisa poderosa assim, né? Deus é maravilhoso, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Deus, ele não muda. Veja que ele mesmo disse, eu ia muito pouco, eu ajudava, ofertava ali através do meu patrocínio. Deus fez a grande obra, ouviu a oração da esposa e Deus cumpriu o milagre na vida dele. Esse Deus que nós servimos faz coisas grandes, amém, gente? Temos que confiar e acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. O que há de vir, virá e não tardará. Amém? Louvado seja Deus por esse lindo testemunho. Você de casa é muito bem-vindo também a esse culto presencial. Estamos de modo presencial, você de modo online, pelo YouTube, pelo Facebook, ou você que nos acompanha hoje. Para você que acompanha pela TV, já é dia 1º de janeiro de 2022. Nós aqui ainda continuamos na quarta-feira, esse culto é gravado e transmitido no sábado. Você que nos acompanha da sua casa, você que está com a sua família, que Deus abrace você agora neste momento, que você seja alcançado por Deus e que esse ano de 2022 seja ano de vitória para você e toda a sua casa. E para todos nós, em nome de Jesus, amém? São muitas pessoas que nos acompanham e é com alegria que nós estamos aqui falando mais um momento da fé, da palavra que cremos acerca da nossa família. Seja bem-vindo. Vamos então à palavra de hoje, Salmo 66, onde iniciamos hoje o estudo acerca da nossa família. Salmo 66, versículo 18, é onde vamos dar o pontapé inicial de hoje. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que nem sempre nós vamos encontrar falhas na nossa vida que são culpa do diabo. Nem sempre. Guarde o que eu vou lhe falar. Nem sempre toda natureza maligna é de Satanás. Tudo que é ruim vem do inferno. Amém, gente? Que fique claro isso. Mas nem sempre é porque o diabo está conseguindo me dominar. Muitas vezes a nossa carne permite a ação do diabo. E esse problema que muitas pessoas não conseguem discernir, acaba destruindo o seu ego, acaba destruindo a sua moral, acaba destruindo a sua consciência e, por fim, acaba destruindo a sua família, ou aqueles que com ela convivem. E isso é muito, vou dizer para você que não era a palavra que eu queria usar, mas infelizmente tem sido algo normal em meio às famílias, onde pessoas vivem perdidas, sem rumo, sem direção. E eu tenho falado aqui na igreja, quem tem participado comigo na igreja, quem nos acompanha de modo televisivo ou pela internet, escuta sempre eu falando que o ano muda, mas se eu não mudo, nada muda. O ano muda, se eu não mudo, nada muda. Se eu continuo com as mesmas convicções, se eu continuo com os mesmos, eu até tenho comentado isso, eu ouvi o pastor Fernando falando isso, eu guardei no coração, para um dia poder usar para falar para as pessoas, para esse ensinamento, que tem pessoas que têm pecados que são pecados de estimação. Sabe o que é um pecado de estimação? Sabe ou não? Tem um cachorrinho que é de estimação, né? Que você deixa o bichinho lá, que você cuida, você trata, você dá de beber, você tem, né, aquele cuidado com o animalzinho. E o pecado de estimação, o que significa o pecado de estimação? É aquele pecado que nós largamos, ele daqui a pouco voltamos e pegamos. Deixamos, daqui a pouquinho, voltamos naquele mesmo erro. Saímos daquilo e voltamos de novo. Saímos daquilo e voltamos. É como se fosse algo natural, parece ser normal. O salmista nos dá uma direção, e isso eu até comentei pelo culto da manhã, que é uma primícia. Uma primícia é como se fosse a base. Nós não podemos ficar sem essa base. Há uma base para que quando eu ore, Deus me dê resposta, para que Deus possa trabalhar em meu favor. Lembrando que há um conjunto de coisas para que Deus possa fazer a obra dele. Que conjunto de coisas são essas? Primeiro, o meu coração tem que estar aberto, eu tenho que estar de coração sincero diante de Deus.
E o salmista declara algo que, se nós conseguirmos aprender essa lição hoje, nós vamos ter um 2022 maravilhoso. Amém? Amém, gente? Quem está em casa comigo, vai comigo também. Salmo 66, 18 diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor de modo nenhum me ouvirá. Vamos ler de novo para guardar no coração? Vamos junto? Vamos lá, todo mundo. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o que vai acontecer? O Senhor não me ouvirá, Ele não vai dar atenção. Você pode orar, Deus me ajuda, mas se eu estiver ouvindo o que tem de ruim dentro de mim, Ele não vai poder me ouvir, Ele não vai poder fazer a obra dEle em meu favor. Então vamos lá, vamos partir de um princípio. O que é iniquidade? Iniquidade, vamos pensar o seguinte: vocês se lembram da parábola do juiz iníquo? Lembra ou não? Que ele sempre recebia aquela mulher e ele não fazia o quê? Juízo para ela. Ele deveria, como juiz, tomar partido daquela causa e resolver a situação, dar sentença. Então aquele juiz, ele estava negando algo que ele deveria fazer. Ou seja, quem que é a pessoa que comete iniquidade? O que significa a pessoa que comete iniquidade? É a pessoa que sabe como deveria agir da maneira correta, mas não age. Levando para os vocabulários mais chulos, é pecado. A pessoa está pecando com dolo, ela quer pecar, ela quer errar, ela não quer acertar, ela quer fazer a coisa do jeito. Ela sabe que está errado, mas quer fazer errado. Ela sabe que a família vai sofrer, ele sabe que a família vai sofrer, mas ele não mede as consequências daquela atitude. Porque ela é uma pessoa inconsequente, é uma pessoa que está emaranhada à iniquidade. Lembrando, a iniquidade é a pessoa que comete a iniquidade, ela sabe o que deveria estar fazendo, mas não está. Ou seja, vamos para ficar bem claro, ela tem noção de que se ela tomasse uma posição, ela mudaria a situação. A situação ruim que estamos passando não seria dessa forma se eu tomasse uma posição. Deu para entender? Então quer dizer, ele está deixando bem claro, há uma parte carnal dentro de mim, que muitas vezes fala tão forte, mas tão forte, que ela impede a ação de Deus. Porque ele deixa bem claro, se eu atender, se eu der atenção, se eu olhar para esse lado da minha vida, ele diz bem claro, se eu olhar para a iniquidade que está dentro do meu coração. Então não era algo que estava o tentando, não é uma tentação que você está lutando para não cair, é algo que você, infelizmente, já caiu, você já entrou nesse laço. Você já está numa situação que não tem o que fazer. Por isso o salmista fala, se eu continuar olhando para a iniquidade, para algo, pela maldade do meu coração, Deus, todas as vezes que eu orar, todas as vezes que eu clamar, eu não vou ter resposta. Deu para entender até aqui? O apóstolo Paulo falou algo, que eu quero que você marque, que eu vou voltar aqui, deixa marcado na sua Bíblia, vai em Romanos 7, o apóstolo Paulo conta algo que nos faz entender que por mais que nós pecamos, erramos, eu não quero que você compreenda ou entenda de uma forma errada, porque se a gente entende alguma coisa do jeito errado, a gente faz a verdade virar mentira. É ou não é verdade? Se você entende do jeito que você quer, do jeito que eu quero, a gente acaba transformando a palavra numa mentira, acaba transformando a palavra naquilo que ela não é. Mas olha o que o Paulo disse aqui, ó, versículo de número 18, achou? Posso ler? Diz assim, 7,18. Porque eu sei que em mim, dentro de mim, isso está algo que ninguém vê, isto é, na minha carne, não habita o que, gente? Bem algum, não tem nada de bom dentro de mim. E o que, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não o faço bem que quero. Porém, o que acontece? Mas aquilo que é mal, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço.
Aquilo que eu não quero fazer, eu não quero desagradar minha esposa, eu não quero desagradar meu marido, eu não quero desagradar a Deus. Aquilo que você não quer fazer, você luta para não fazer, é aquilo que o Paulo disse: o que eu não quero fazer, eu consigo. O que eu quero fazer, eu não consigo. Aí então você começa a perceber que existem muitas situações que os anos vão passando e a situação continua 0-0. Nada muda. Você tem algum familiar seu que você ama, que quando você lembra dele ou lembra dela, você fala: meu Deus do céu, vou encontrar de novo. Chega esse período festivo, família se reúne, ou pelo menos faz uma ligação dizendo Feliz Natal, Feliz Ano Novo, não é normalmente assim? Aí você vai pensando: puxa vida, eu vou ligar para o Chiquinho, o Chiquinho vai estar bêbado. Eu vou ligar para a Chiquinha vai estar brigada de pá virada com o marido. Eu vou ligar para o fulano de tal, ele vai estar perdido na droga de novo. Sabe aquela pessoa que você sabe que ela passa um tempo, daqui a pouco ela volta a viver aquilo de novo. E isso vai passando os anos. Os anos estão passando, acredito que alguns aqui comigo, ou até de casa, que você já percebeu que os cabelos foram embranquecendo e as coisas continuam na mesma. Aquele filho continua rebelde, o marido não, né? Posso falar uma expressão ou não? Posso falar uma expressão? Vai ficar bravo, não? Ó. O que é isso aqui? Coceira não, irmão. É uma expressão, né? Marido não se coça, a esposa não se coça, não há alguém querendo fazer alguma coisa, é um pai, uma mãe que não toma uma postura, que não toma uma atitude, está vendo o diabo levar a família, como diz um dito: a Deus dará, que, né, a pessoa não sabe o que vai acontecer, mas ela não se posiciona. E ela diz: olha, eu queria tanto ajudar, eu queria tanto poder fazer alguma coisa, mas o Paulo disse bem claro: olha, aquilo que eu tenho tanta vontade de fazer, eu não consigo. Já percebeu como que é luta para ganhar alguém para Jesus? É ou não é luta? Irmão do céu, você pode falar: pastor, desculpe, eu não quero que ninguém pense que eu estou sendo duro nas palavras, mas eu não vejo outra palavra para falar agora. Tem pessoa que é cabeça dura, irmão. Irmão, quem já viu aqueles bode? Se o editor conseguir colocar, ele vai colocar para você 2 bodes batendo cabeça. Já viram os bodes batendo cabeça ou não? Eles ficam briguentos, né? Eles querem bater um com o outro, de frente com o outro, por nada, irmão. Tem um pasto inteiro para eles poderem pastar, mas eles querem ficar brigando. Tem gente que ela não quer ser feliz, ela prefere ficar brigando, ela prefere bater cabeça, ela prefere ficar olhando para o pecado alheio, ela prefere ficar olhando para o pecado do pastor, para o pecado da igreja, para o pecado do irmão, para o pecado da avó, do tio, da tia, mas não consegue enxergar. Ele não enxerga, ele vê falha em tudo. E na igreja, então, o que mais tem? O que mais tem é crente querendo encontrar falha. Porque se eu ver dessa vez, se o pastor comprar um carro novo, eu vou parar de dizimar. Se o pastor comprar uma casa, o pastor está roubando a igreja. Sabe aquelas pessoas que ela está esperando algo acontecer para que o pretexto dela venha à tona? Existem essas pessoas que, lembre-se de que o salmista disse: se eu ficar prestando atenção, se eu der atenção à maldade que está dentro de mim, eu não vou ser ouvido por Deus mais. Agora a minha pergunta que eu faço para você é uma pergunta que de manhã o pessoal errou. Você sabe fazer o que é mal? O pessoal de manhã errou. Você sabe fazer coisa ruim ou não? Você sabe fazer o mal ou não? O pessoal de manhã assim, ó. Eu falei: sabe? Pergunta para mim. Pergunta, pode perguntar. Sei. Irmão, eu tenho uma criança desse tamanho assim, ó. Eu nunca ensinei que ele tinha que pegar a chinela e bater na irmã dele. Eu nunca falei para ele: Isaac, vai lá e fala que foi a sua irmã que fez a bagunça no quarto. Ele vai lá e fala: foi a Bia. Você vê, irmão, que da natureza da carne, o que o Paulo diz? Leia o versículo 18, põe o versículo 18, por favor, Vini. Olha o que diz aí, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nada de bom, não há bem algum dentro de mim. Ou seja, na carne, nós não podemos vencer
Nada, porque na carne habita o que, gente? A maldade. O rigor de que eu olho, por exemplo, o meu filho está na porta de uma empresa que tem uma vaga para 2 pessoas. E o outro filho que está ali, outra pessoa que está esperando a oportunidade é filho seu. Aí eu pergunto, quem que tem que ganhar a vaga? O meu filho ou o teu? Como alguns mais hipócritas falariam assim, que vença o melhor. Qual que é o time de futebol que entra? Vença vocês aí, melhor. Já viu isso ou não? Irmão, se colocar a gente jogar futebol de botão, quem estiver jogando vai querer? Vai ou não vai, Silvio? Vai querer ganhar ou não vai? Vai. Ninguém quer perder, porque é da carne. A gente quer estar em posições melhores. Nós queremos, como diz um dito, puxar a sardinha para quem? Para mim, né? Claro. Então veja, irmãos, que na carne existe essa maldade, que se você não estiver na presença do Espírito Santo, você vai acabar sem perceber, se matando, entenda no sentido espiritual da coisa, você acaba desanimando e acabando com a sua fé e ainda matando a sua família. Irmão, tem casais, irmão, que o marido já não aguenta mais a esposa, que a esposa pensa numa esposa abençoada, para não falar outra coisa. Tem casais que a esposa quase já não aguenta mais, porque vai ano, e vem ano, e passa dias, e passa meses, sempre a mesma coisa. Você já percebeu que às vezes a decisão errada, ela não provoca um estrago na hora que você decide, né? Ela provoca um estrago depois. Hoje pela manhã, quando eu pregava isso aqui, eu comentava, eu falava no culto da manhã, perguntei, vocês sabem fazer o mal? Não, eu não sei. Sabe? Claro que sabe. E não precisa nem pedir. Não precisa nem pedir, não precisa nem de incentivo. Por isso eu comecei dizendo, tem coisas que o diabo não precisa mover nada para você cair, porque você já quer fazer aquilo. Pastor, mas nesse caso que o senhor falou esse exemplo de colocar o meu filho com o seu filho numa vaga lá, claro que eu vou querer que o meu ganhe. Mas nós temos que entender o seguinte, o meu filho estudou, se esforçou, se dedicou, só que o seu foi colocado ali porque conhece alguém que é amigo. Eu não estou ali por mérito, eu estou ali porque alguém me colocou na frente. Quem que é merecedor? Aquele que lutou, batalhou, se esforçou, passou dias em claro. Quem que tem direito daquela vaga? Aquele que se esforçou. E às vezes, irmãos, nós vemos que há um aglomerado de coisas acontecendo que se nós não dermos atenção, nós vamos acabando sempre pendendo para o lado contrário. Nós temos que perceber que, irmãos, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala, gente, eu tenho muita vontade de fazer a coisa certa, mas quando eu estou vendo, eu já não consigo mais. Quando eu estou vendo, já não tenho o que fazer. Então, para a gente poder retomar a mensagem do Salmo, o que o salmista disse? Enquanto eu estou atendendo a maldade que tem dentro de mim, eu não consigo ser ouvido por Deus. Você vai orar. Quem já ouviu falar na Bíblia, e você já deve ter ouvido pastores falar que o céu está de bronze. Você ora, mas não passa, não chega no céu a tua oração. Você está orando. Irmãos, e se tem uma coisa que é horrível, é você orar e não sentir a presença de Deus. Saber que você está falando e parece que as suas palavras estão ao vento. Parece que Deus, ele nem está conectado com você. E é uma grande mentira, porque muitas vezes eu já ouvi um grande pregador que ele fala, ore, e depois que você orar, ore mais, até que você e Deus sejam amigos. Até que você e Deus sejam um só, até que você, quando você comece a orar, você abre a boca, Deus já te dá a resposta. Você abre a boca e já vê Deus confirmando o que você precisa. Não vai ser necessário nem passar horas na presença de Deus, porque, irmão, em pouco tempo ali com a unção, com a presença de Deus, uma oração no momento de aflição, que você vai para a presença de Deus verdadeira, porque existe a presença mentirosa, que você se emociona, que você chora, mas não tem Deus. Deu para entender? Então, por isso, quando eu estou clamando a Deus, se eu continuo com mágoa, se eu continuo com ressentimento, se eu continuo cheio de coisas que dizem respeito à iniquidade,
Que iniquidade nada mais é que o pecado que eu estou colocando ele no colo e dando de mamar para ele. Deu para você entender? Aquele erro que eu corriqueiramente caio nele novamente. Eu sei que eu não deveria estar agindo assim, mas eu continuo agindo assim. Por isso, amados, nós temos que ver, olha o conselho do salmista, volta comigo lá, Salmo 66, o versículo agora é o 19, olha o que ele diz: mas, na verdade, Deus me ouviu, e ele fez o que depois que Deus ouviu? Atendeu a voz da minha oração. O que o salmista nos ensinou em duas coisas? Primeiro, se eu continuar com o desejo maligno no coração, Deus não vai dar atenção para mim. Segundo, preste atenção que ele fala, Deus ouviu. O que quer dizer isso? Quando ele orou, ele se arrependeu. Ele tirou aquela amargura do seu coração que o prendia focado no problema. Enquanto você foca no problema, você esquece que existe um Deus que criou o céu, a terra e tudo que existe em 7 dias. Isso porque ele quis fazer em 7, né? Para poder dividir a semana. Mas se ele fizesse assim, tudo se faria novo. Diga graças a Deus. Tudo é pela mão dele. Então, eu posso sim receber resposta, mas o dia que eu falar, quer saber de uma coisa? Irmãos, uma das doenças que mais tem afetado pessoas sem elas perceberem, dê bastante atenção nessa mensagem, pode ajudar a senhora, pode ajudar o senhor. Sabe o que tem acontecido muito? As pessoas elas não estão percebendo que elas estão ficando doentes, não é do corpo, do sentido físico, o corpo dela está em saúde perfeita, mas ela fica doente da alma. As doenças psíquicas, as doenças da alma matam mais do que as doenças físicas. Por que elas matam mais? Vamos pensar assim, irmão, uma pessoa desanimada, ela fica dia e noite comendo, bebendo, dormindo. E não quer falar com... E hoje em dia, deixa eu ver, não tá aqui o celular. E hoje em dia, né? Como que é? Conectado no mundo, né? O que é isso aqui? O que eu estou fazendo? Facebookiano. Não é assim? Estou ali, eu gosto de ver, eu gosto. Irmão, a pessoa está tão perdida que ela faz amizades, ela vê a vida de todo mundo, mas ela não consegue olhar para dentro da casa dela, que a casa dela está quase acabando, o casamento está quase acabando, e a pessoa está ali, irmão, sabe? Como se nada tivesse acontecendo. Por isso que o salmista diz, Deus não pode ouvir enquanto eu estou com essa maldade no coração, enquanto eu não despertar. Mas ele diz, no próximo versículo, Deus me ouviu. Por que Deus ouviu a ele? Porque ele se arrependeu. E lembre-se, arrependimento, alguém estava quarta passada? Estava, quarta passada o pastor falou de Hebreus, que o pecado de Esaú, lembra do Esaú? O pastor falava de Jacó e Esaú, o erro de Esaú foi tentar voltar arrependido, tentar recorrer àquilo que ele tinha perdido, que era o direito de primogenitura. Tinha o que fazer? O que a Bíblia fala? Por mais que ele fez o quê? Eu quero, agora eu vi o que eu perdi. Tem coisa que não vai voltar. Perguntinha básica, 2021 vai voltar? Vai voltar 2021? Vai voltar as coisas que você deixou de fazer? O perdão que você deixou de dar? Normalmente, dentro de um hospital, onde está uma pessoa ali em fase terminal de vida, pessoas que vêm para visitar, elas voltam de que jeito? Porque normalmente a pessoa deixa para poder fazer o quê, irmão? Amolecer o coração aonde? Quando está morrendo, quando está doente, quando ela vê que não... Desculpa o que eu vou falar, né? Ditados dos músicos aí, né? Quando vê a viola em caco. Quando vê, perdi minha viola. Agora não tem o que fazer, irmão. Dá para você tentar restaurar, mas não vai ser a mesma viola de antes. Assim como muitos irmãos que estão entregando a sua vida. E elas se importam mais com a vida alheia do que com a sua própria vida. E esse é o problema. Vai comigo em João, estou terminando já, tá? Estou vendo que você está com um pouquinho de sono. Quem dormir vai ter que pagar o café da tarde, amém? Quem quer o café colonial? Quer o café colonial? Então fique esperto que quem dormir paga o café. É brincadeira, irmão, pode dormir na tua casa. Ai, Jesus, pastor brega no pé, porque aqui em Pato Branco tá quente, né?
A gente liga o ar aí, mas não dá conta, né, irmão? Ainda fica bem abafado. Depois do almoço, então, né? Meu Deus, né? A vontade de tirar uma pestana, né? João 21, vai lá rapidinho. João 21, o versículo que a gente vai começar é o 15. Só para a gente poder recapitular aqui. Aqui Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já estava já com os seus discípulos, e Jesus ele chega até o Pedro. Lembra que o Pedro era como se fosse um líder no meio dos discípulos. E normalmente a Bíblia nos ensina, né, que aquelas pessoas que muito recebem, elas muito serão cobradas, será exigido delas mais. O grande problema é, irmãos, preste atenção que eu vou falar. A Bíblia fala nesse sentido que seremos cobrados mais. Só que não é ninguém que vai me cobrar. A pessoa que recebe a posição de liderança, ela se autocobra. E quando ela se acha fraca, quando ela se acha... Lembra que eu falava das doenças da mente? Que as pessoas elas vão acabando ficando perturbadas porque não consegue, porque errou e não consegue voltar. Olha o que diz aqui, ó, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro... Vamos junto? Você pode falar o seu nome, eu falo o meu, tá? Jefferson, filho de Mauri. Ama-me mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe então, faz o quê? Apacentar é o quê? Cuidar, atender, tratar, se esforçar, se dedicar. Você vai ter que fazer isso. Se você me ama, você vai ter cuidado do que eu estou te dando. Amém? Você vai ter cuidado do que eu estou entregando na tua mão, você vai ter que cuidar disso. Versículo 16. Aí ele volta, você fala o teu nome, eu falo o meu. Tornando a dizer segunda vez, Jefferson, filho de Mauri, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe novamente, então, faz favor de cuidar, atender, exortar, ensinar as minhas ovelhas. E por fim, agora que é a parte que eu sempre dou aquela caidinha para você se lembrar e pensar na situação, versículo 17, disse-lhe terceira vez, vamos lá? Jefferson, filho de Mauri, amas-me? Então Jefferson, você fala teu nome? Entristeceu-se, por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, vamos junto? Ó a tristeza, Senhor, tu sabes de tudo. Será que Jesus está insistindo porque ele conhece o filho que tem ou não? Será que é por acaso? Você acha que Jesus é bobo, irmão? De jeito nenhum. Aí ele diz, e disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, então faz favor, apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu dar um exemplo para você. Você chega em casa e compra uma caixa de bombom. Deixa ela fechada e fala assim, ó, gente, essa caixa de bombom aqui é para a gente comer em família. Ainda mais lá em casa, nós estamos em 5, uma caixa de bombom, ela, né? Esses dias eu andei ganhando uns bombom aí, irmão, eu até meio engordei. E eu disse, ó, não abram sem eu, a tua mãe e seus irmãos tá junto. Aí você chega e pergunta, quem abriu a caixa de bombom? Você sabe quem foi, né? O pai sabe ou não sabe quem é os filhos? Você conhece ou não conhece os filhos? Quem abriu? Eu não. Aí você faz o quê, irmão? Quem abriu? E a terceira vez tirando a cinta. Quem abriu? Fui eu. Você consegue compreender isso aqui ou não? Jesus fala, tu me amas, porque Jesus ainda via que tinha coisas no Pedro que precisavam. O Pedro precisava ser tratado ainda, o Pedro precisava tirar coisas de iniquidade. No entanto, quando Jesus foi ser tomado pelos romanos, o que o Pedro fez? Ó, que bonito esse barulho de espadas, viu? Quase que cinematográfico. Irmão, você vê ele arrancando a orelha do Malco. Ou seja, ele atendeu o coração de Deus, a palavra de Deus, ou ele atendeu a iniquidade que estava nele?
Deu para entender o que está acontecendo? Nós somos muito solícitos e somos muito veementes quando vamos julgar alguém. O que você quer pegar meu Jesus aqui? Vem comigo que eu vou te dar uma espadada. Mas quando Jesus falou com ele, Pedro, tu me amas? Sim, senhor, o senhor sabe. Não adianta baixar a cabeça quando está errado, irmão. O negócio é levantar, Deus, eu preciso melhorar, me ajuda a melhorar. Me ensina como é que faz esse negócio aí. Como é que faz para fazer o bem? Mas pastor, estão me fazendo mal. O que Jesus disse? Quando te apedrejar, faz o quê? Pega uma pedra maior e devolve. Amém? Não, está amarrado. Né? A gente fala assim, as pessoas cortam na internet, fala que o pastor está falando bobeira. Mas, irmãos, tem gente que ela pensa que tem que devolver pior do que recebeu. Ah, você me fez isso? Agora você vai ver. Eu falo para o pessoal, né? Quer conhecer um homem, vai jogar bola com ele. Se na hora do jogo ele quer matar o irmão, pega o irmão e ora forte que manifesta. Ué, mas é homem, pastor, é homem. É homem, mas eu tenho que ter o Espírito Santo que diz que eu tenho domínio. Eu tenho que dominar a minha carne. Ah, pastor, eu não trabalho nesse lugar mais. Puxa vida, mas eu sei que lá em casa o negócio está feio. E se eu parar de trabalhar, o negócio vai ficar ruim. Eu falava esses dias com um jovem, pensa bem, o trabalho é pesado, é difícil. Eu sei que não é fácil, mas vai botar na cabeça, irmão. Vai botar na cabeça. Ah, mas é que é difícil. Põe na cabeça do abençoadinho. Mas pastor, o senhor tem que ver, porque aquilo está pesado, mas você precisa. É para o teu crescimento. Diga amém. Nada é por acaso. Aí ele fala no versículo, deixa aqui o versículo de número 17, e vai direto lá no versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Vocês lembram quem era o discípulo? Era João. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, ficou em paz vendo o seu irmão bem, amém? Tem gente que vê o irmão feliz, ele perde a paz porque o irmão está feliz. Tem gente que vê, irmão, você pode ver, irmão, sempre tem um capeta, né? Eu falo que é o capeta isso, irmão, porque a pessoa começa a andar com Jesus, ela é esquecida. Começa a andar com Jesus, é convite para o baile, é convite para a cachaça, é convite para isso, é convite para aquilo. É um monte de coisa que não presta. Vai aparecer o amigo do que, não, eu pago a droga, deixa comigo, eu estou chamando, eu pago, não é assim? É um enviado do inferno, uma pessoa dessa. Aí o Pedro olha para o João, ali encostado no braço de Jesus, e ele fala, ô Jesus, ô senhor, viu? E esse cara aí? O que ele está achando que está encostado? Olha o ciúme, dor de cotovelo. O que ele está fazendo encostado no senhor? O que o senhor vai fazer com esse cara aí? Aqui eu vou terminar a mensagem, leia comigo, bem forte. Versículo de número 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa para ti? Segue-me tu. Pastor, meu marido não quer ir para a igreja. Leia comigo a última frase. Bem forte, irmãos. Mas é minha mãe. Mas é minha irmã. É minha avó. É minha esposa. Segue-me tu. Jesus falou assim, para de pensar no João e faz você a tua parte. Porque muitas vezes nós negociamos a nossa fé, a nossa adoração e o nosso amor a Deus. Sabe por quê? Porque ficamos olhando para aquilo que os outros estão fazendo. Eu lembro de uma igreja que eu passei, que eu lembro, irmãos, que tinha muita gente para trabalhar. Mas muita gente. Mas toda vez, irmão, sempre que tinha trabalhos pesados, era sempre os mesmos. E às vezes dava aqueles problemas, sabe? Pastor, um não faz. Mas, pastor, só eu que faço. A quem muito é dado. Você vai se cobrar, você vai sentir necessidade de fazer mais. Por que uns fazem mais que o outro? Porque entendem o chamado que Deus te chamou. Quantas vezes que eu entrava dentro da igreja e encontrava aquelas pessoas orando, aqueles irmãos ali clamando a Deus. Outros nem tanto, mas aqueles, sabe, buscando a Jesus. Quando você trabalha para Deus, você não desiste.
você não desanima. Mas pastor, eu não aguento mais ver a corrupção. Vai virar político então. Vai virar político. Não aguento mais a corrupção. Eu preciso lutar contra isso, porque todo mundo fala e não faz. Aí Jesus fala assim: Pedro, ei, ô Pedro, por favor, cara, esquece o João. Fala para o irmãozinho do lado aí, esquece o João. Pode ser o João, a Maria, a Gertrudes, a Beatriz, pode ser a Fernanda, pode ser o Jefferson. Esquece. Mas olha o que ele faz. Esquece ele, esquece ela. Segue você. E quando eu falo esquecer, não é no sentido de você, desprezar. Mas não fique focado naquilo. Foque no que você tem que fazer. Diga graças a Deus. Eu vou terminar bem rapidinho, Salmo 37, 5. Só na tela pode ser, não precisa de você abrir na tua Bíblia, não. Só na tela, Salmo 37, o versículo é o 5. Salmos 37, 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. E faça o quê? Confia nele, e ele tudo fará. Quando a gente descobre algo de Deus, a gente tem que ficar feliz, não fica? Muitas vezes já preguei isso aqui para você, mas preste atenção. Ele diz, versículo 5, entrega o teu caminho. Entregar o teu caminho ao Senhor não é assim, eu vou sentar e esperar Deus me levar. Não. Entregar o teu caminho é assim, presta atenção. A tua carne, apóstolo Paulo falando, eu não quero fazer isso, mas a tua carne quer fazer o quê? Quer fazer o que não pode. Se eu vou entregar o meu caminho, eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer o que eu quero, mas eu vou fazer o que o Senhor, Ele quer. Isso é entregar o caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Por que eu vou entregar? Porque eu vou fazer do jeito de Deus. Pastor, eu só faço do meu jeito. Eu vou fazer do jeito de Deus. E tem gente que é assim, eu vou começar hoje a fazer do jeito de Deus. Se Deus não responder amanhã, eu volto para a pinga. Tem gente assim ou não tem? Tem. Se Deus não responder do jeito que eu quero, eu volto de novo para a perdição. Por quê? Porque a pessoa não entregou de verdade. Ela continua deixando a carne falar. Deus não tomou ainda a frente da vida dela. Aí diz o versículo ainda 5, confie nele. É só confiar nele, porque o que depender dele, tudo ele fará para lhe abençoar naquilo que você necessita. Amém, Jesus? E ele fará. Bem alto, diga comigo o que vai acontecer. Ele vai fazer sobressair, estar além, acima. Ele diz o que, gente? A tua como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Digam graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Não se esqueça, amados, não se esqueça, se eu ficar atendendo a minha vontade, que pastor, eu vou esganar ele, se você atender esse desejo, você não será ouvido quando você for orar a Deus. Deus não pode ouvir você, entenda, o pecador é ouvido quando se arrepende. Mas eu estou orando, pedindo perdão de uma coisa que eu vou continuar, Deus vai dar atenção? Você acha que Deus é moleque? Deus é moleque, irmão? Não, Deus não é moleque, você fala uma coisa, hoje amanhã fala outra, Deus não é menino. Então nós temos que ser firmes, confiar e entregar todo o meu caminho. Não vou fazer do meu jeito mais agora, eu vou fazer do jeito certo, da palavra. Aí você vai ver a vitória chegar. Amém? Os amigos de casa, Deus abençoe vocês. Feliz ano novo. Continue na programação em nome de Jesus.